Olá, tudo bom? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Júnior Gonçalves, professor da Rede Estadual de Ensino da Bahia, né? Um salve aí aos colegas e às colegas professoras da Rede Estadual de Ensino da Bahia, né? Um viva a todos eles e especialmente o pessoal do Hermano Gouveia Neto, que é a escola onde eu atuo. Bom, como vocês podem observar, esse é o quinto vídeo, né, que estamos aqui gravando, né, dessa série de vídeos, né, que vamos estar fazendo, né, trazendo como conteúdo os assuntos relacionados à sociologia, né, e nesse primeiro bloco de cinco vídeos, né, a gente está fazendo aí um apanhado sobre a sociologia na sua fase inicial, né. No primeiro vídeo falamos sobre o contexto histórico que favoreceu a construção dessa ciência chamada sociologia, né? Depois falamos sobre a relação da sociologia com o positivismo de Augusto Comte, né? E aí começamos a falar sobre Durkheim, né? E a teoria dos fatos sociais, que para Durkheim se constituem como o grande objeto de estudo da sociologia. E na aula anterior, na aula anterior, né, no vídeo anterior, continuando falando sobre Durkheim, falamos sobre coesão social e tipos de solidariedade. A ideia de hoje é falar sobre o suicídio, né, que é título de um dos livros de Durkheim, né, datado de 1897, né, 2 anos após a publicação das regras do método sociológico, né? E nesse livro, né, vamos ter aí, Durkheim vai ter aí uma primeira oportunidade, digamos assim, para aplicar, né, as suas regras do método sociológico a um estudo de caso específico, né, que vai ser justamente as taxas de suicídio presentes na sociedade francesa da sua época, né? Bom, de que forma Durkheim define o suicídio, né? Então Durkheim define o suicídio como toda morte que resulta direta ou indiretamente de um ato positivo ou negativo da própria vítima que esteja ciente, né, que produz esse resultado. Ou seja, essa morte resulta da própria ação da vítima, ação essa que pode ser ativa, por exemplo, a pessoa pode dar o tiro na própria cabeça, ou uma ação passiva, ou seja, a pessoa simplesmente se deixar morrer, como por exemplo, parar de comer para morrer de fome, né? Então, a ação passiva seria exatamente essa, a pessoa simplesmente se deixar morrer, mesmo sabendo que poderia evitar esse destino, né? Então, assim, aparentemente, o suicídio ele tem todos os atributos de um ato individual. Entretanto, Durkheim demonstra por A mais B que se trata de um fenômeno social, né, de um fato social. Daí o porquê que Durkheim vai procurar se debruçar, né, vai se debruçar sobre o suicídio, né, como um objeto de estudo, né? Porque na visão de Durkheim o suicídio ele é muito mais um fenômeno social, um fato social, ok? Então, se formos discutir a relação suicídio e sociedade, podemos levar em conta aqui alguns itens, né? Alguns pontos, né? Que eu acho que são importantes para a gente poder fazer o debate aqui. Bom, o primeiro ponto é o que qualquer suicídio tem no fundo uma causa social. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, qualquer sociedade pode oferecer índices de suicídio, né? Terceiro ponto, interessa ao sociólogo analisar as causas desses suicídios não como fenômenos individuais, né, mas como fenômenos sociais, né? Então, o que leva no interior de uma sociedade as pessoas a tirarem a própria vida, né? Bom, e o quarto ponto é o seguinte: cada sociedade lida de uma maneira diferente com o suicídio, ok? Então, assim, o suicídio é um fato social, conforme foi falado anteriormente, né? Porque carrega consigo as três características do fato social, né?
Então, assim, antes de nascermos, as pessoas já se matavam. Portanto, o suicídio ele acaba apontando aí a característica da exterioridade, ou seja, o fato social é exterior ao indivíduo, né? Então, o suicídio é um fenômeno que ocorre exterior a cada um de nós, né? Sobretudo porque antes de nascermos, esse fenômeno já existia. Então, é exterior ao indivíduo, né? O suicídio acontece de forma geral na sociedade, né? Tanto é que Durkheim se debruça sobre as taxas de suicídio, o que significa que ele carrega, no caso, como é que é? O que significa que o suicídio, carrega a característica da generalidade do fato social, né? Então, o suicídio, como um fato social, ele é geral, quer dizer, acontece de forma geral. Daí o porquê se falar em taxas de suicídio. E o suicídio é coercitivo, né, na medida em que a pessoa é impelida, é conduzida, é levada a cometer o suicídio, né, a tirar a própria vida, muito por conta do contexto social, do núcleo social, do grupo social em que está inserida, né? Então, sendo assim, o suicídio é um fato social. Então, assim, para Durkheim, um fato social se torna patológico, quer dizer, doentio, quando atinge grandes dimensões e ameaçam a sociedade. O crime, que pode ser definido como a transgressão da lei, né, por exemplo, ele é considerado um fato social normal, já que é um fenômeno observado em quase todas as sociedades, né? O crime só se torna um fato social patológico, né, quando assume proporções exageradas. Do mesmo modo, o suicídio pode ser considerado um fato social normal ou patológico, né? Então, assim, por que as pessoas se matam após o fim de um relacionamento? O suicídio é um ato puramente individual ou é um fato social? Durkheim já falou, já respondeu que é um fato social. Então, assim, no plano teórico, o que é que Durkheim propõe, né? Durkheim propõe a categorização dos 3 tipos de suicídio, que vamos falar sobre eles daqui a pouco, né? Então, Durkheim propõe a caracterização dos 3 tipos de suicídio, né? Caracterização baseada no grau de desequilíbrio de 2 forças sociais, né? A saber, a integração social, né? Que é o que chamamos de coesão, e a regulação moral, ou seja, a moral, né, que pode ser entendida como religião, por exemplo, estabelecendo os limites para nossas ações, para nossas paixões, né, inclusive. Então é importante que haja a moral, né, como reguladora da nossa ação, da nossa paixão, né, dos nossos desejos, né, sob pena de haver a incidência de suicídios, né? Então, assim, no livro O Suicídio, Durkheim explora as diferentes taxas de suicídio, por exemplo, entre protestantes e católicos, né? Argumentando que o controle social mais forte entre os católicos, isso vai acabar resultando em taxas de suicídio menores entre os católicos, né? Ele também vai descobrir que essas taxas eram maiores entre os homens do que entre as mulheres, né? Ele vai descobrir que essas taxas eram maiores para os solteiros, né, do que os casados, né? Serão maiores para as pessoas que têm filho do que as pessoas que não têm filho, né? Serão maiores entre os soldados do que os civis, né? E a taxa de suicídio também era mais elevada em tempos de paz do que em tempos de guerra, né? Durkheim argumentou que as taxas de suicídio são afetadas pelos diferentes contextos sociais dos quais eles, no caso os suicídios, emergem, né? Então, ele vai distinguir aí 3 tipos de suicídio, quais sejam. Então, vamos falar do primeiro aqui, que é o suicídio
anômico, suicídio anômico, né? Como é que podemos caracterizá-lo, né? Então, o suicídio anômico é bem representado em situações de anomia social, que significa dizer ausência de regras, né, de normas, daí o nome anomia, né, ausência de regras ou de normas, né, que tem como função manter a coesão social, né? Então, assim, o caos provocado por grandes mudanças, né, na sociedade, como por exemplo uma crise econômica, né, pode provocar o aumento do número de suicídios, muitas vezes motivado por desemprego e perda de poder aquisitivo, né? Então você está acostumado a uma vida onde você tem acesso a bens e serviços, a uma vida equilibrada. Então, diante de uma situação de caos, né, uma situação de desabastecimento, uma situação, né, enfim, de desespero generalizado, né, você acaba se vendo numa situação onde você não vai ter mais os bens e serviços que você tinha acesso, você não vai ter mais aquela vida equilibrada que você tinha acesso e você não foi preparado para uma situação dessa. Então, se você não é preparado para uma situação dessa, de perda daquilo que você sempre teve, porque havia uma estabilidade, né? Então, isso pode levar a incidência de suicídio, né? Como exemplo, podemos citar a queda da Bolsa de Nova York em 29, né? Causando aquela depressão, né, econômica, e isso acabou gerando aí a incidência de suicídios, né, naquele período, né, por conta disso. Ok? Então, um suicídio anômico. O outro tipo de suicídio é o suicídio altruísta. Altruísta. Ocorre quando há excesso de regulamentação dos indivíduos pelas forças sociais, ou seja, a consciência coletiva está muito acima do indivíduo. Então, se é assim, o indivíduo, diante da consciência coletiva que está muito acima dele, ele é capaz de dar a vida em nome de uma causa política, uma causa religiosa, né? Então, existe honra em dar a própria vida em nome, né? Em nome da causa, né? Oferecer a própria vida, né? Dar a própria vida em nome da causa que é maior do que ele, né? Ou seja, essa causa é que se chama de consciência coletiva. Um grande exemplo disso é o que ocorreu em 2001, né? No atentado às Torres Gêmeas, né? Exatamente em 11 de setembro de 2001, né? Que acabou marcando o início do século XX, o século atual, né? Então aqueles pilotos, né? Que se chocaram, né? Aqueles pilotos que jogaram, né, os aviões, né, contra as Torres Gêmeas, né, eles sabiam que o efeito que seria produzido era a própria morte, mas não pensaram duas vezes em fazer isso. Por quê? Porque o que importa não é a própria vida deles, o que importa é a causa, é a manutenção da causa, que é maior do que eles, né? Então a consciência coletiva acima do indivíduo. Então esse tipo de suicídio é o suicídio altruísta, como também é o caso dos homens bomba, né, do Estado Islâmico, né, que vem até há pouco tempo estava aterrorizando, né, uma boa parte aí da Europa, né, Estados Unidos, né, enfim, e aí por diante, né, suicídio altruísta. O terceiro tipo de suicídio é o suicídio egoísta, né, que é aquele que é predominante em sociedades modernas, ok? Então acontece quando as pessoas se sentem totalmente separadas da sociedade, né? Então normalmente as pessoas estão integradas na sociedade por papéis sociais, ou por papéis de trabalho, né? Laços com a família ou a comunidade, né? E outras obrigações sociais. Então a pessoa de repente ela se vê isolada, separada, distante, né? Daquele núcleo familiar, né? Daquele núcleo social, daquele grupo social. Então, diante da solidão, né, da tristeza, da depressão, em função
do não pertencimento, né, do sentimento de não pertencimento mais àquele núcleo, àquela sociedade, àquele grupo, né? Então, diante desse vazio, a pessoa acaba optando por tirar a própria vida, né? Um grande exemplo disso são os casos de suicídio cometidos por pessoas que se divorciam, né? Que se separam, né? Inclusive, essa foi a principal causa de suicídio que Durkheim viu entre os divorciados, ok? Bom, tem um quarto tipo de suicídio que Durkheim não chega a detalhar muito, né? É uma nota de rodapé apenas no livro dele, mas que é importante falar também, né? Que é o suicídio fatalista, que é caracterizado pelo excesso de coerções sociais sobre o indivíduo, né? Então, a todo momento você sofre os olhares, né, de reprovação, né, enfim. Então, por exemplo, uma menina ou uma mulher, né, que comete um ato sexual e de repente o parceiro resolve expor isso, né, grava e resolve expor na internet, na rede social, enfim. Essa menina ou essa mulher, ela vai sofrer olhares de reprovação, né? Comentários, ela própria vai se culpar, ou seja, vai ser uma situação onde ela vai perceber que a vida que ela tinha antes é impossível de ser retomada e diante de tal desespero ela acaba tirando a própria vida. Esse tipo de suicídio é chamado, na tipologia durkheimiana, né, como suicídio fatalista, ok? Bom, algumas informações aqui da... Então, assim, por exemplo, em 2016, a Organização Mundial de Saúde fez uma pesquisa onde estabeleceu o seguinte: de 2010 a 2016, no Brasil, houve um aumento das taxas de suicídio em 7%, na contramão do que aconteceu no mundo, né? Então, assim, no mundo ocorreu uma queda de 9,8% das taxas de suicídio, e no Brasil houve um aumento de 7%, né? É um detalhe importante a ser observado, e foi inclusive matéria dos principais jornais do país, né? O que acaba deixando, né? O que deixou as autoridades bastante preocupadas com o fato, né? Em informativo envolvendo a OMS e a Organização Pan-Americana de Saúde, né, em 2018, né, vamos ter algumas informações importantes. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Esse informativo é envolvendo a OMS e a Organização Pan-Americana de Saúde. Né, isso aí em 2018, né, há 2 anos atrás. O suicídio é a principal causa-morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. Né? 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. As taxas de suicídio também são elevadas em grupos vulneráveis, como grupos vulneráveis, né, que sofrem discriminação, como é o caso de refugiados, indígenas, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, enfim, e pessoas privadas de liberdade. Em 2014, a OMS lança o primeiro relatório sobre o suicídio, intitulado Prevenção do Suicídio, né, um imperativo global. E nesse relatório, né, esse relatório tem como objetivo fazer da prevenção uma alta prioridade na agenda global de saúde pública. Né? O documento incentiva e apoia os países a desenvolverem ou reforçar estratégias de prevenção ao suicídio em uma abordagem de saúde pública multissetorial. Né? Então, são informações trazidas em 2018, né, pela OMS e a Organização Pan-Americana de Saúde. Né? Um outro ponto que é interessante falar é o suicídio na adolescência e juventude. E aí vale a pena falar sobre aquele joguinho que acontece na internet, que é intitulado de Baleia Azul, né? Que é o nome atribuído a um conjunto de 50 desafios diários e autodestrutivos, né? Isso afetou de forma preocupante, né, e impactante, digamos assim,
crianças, jovens, adolescentes, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo, né? E esses desafios iam desde de furar a palma da mão com agulha, né? Passando por cortar o próprio punho, né? Com a gilete, né? Até chegar ao ponto de propor mesmo, né? A esses jovens, né? Tirar a própria vida. E teve mais de 100 adolescentes que tragicamente concluíram essa etapa, né? Quer dizer, de tirar a própria vida como uma prova de coragem, né? Então, essa questão do Baleia Azul aí, né? Esse jogo Baleia Azul, que foi uma coisa que aterrorizou bastante, né? Até há pouco tempo atrás, o mundo inteiro, né? Acaba tendo que ser colocado também em discussão quando se fala sobre o suicídio, né? E é importante falar também sobre a necessidade de cuidados, né? Que os pais, que os adultos devem ter em relação às crianças, né? Na relação, né? Na relação com o mundo virtual, né? Porque assim, digamos assim, da dificuldade de comunicação da criança para com o seu núcleo familiar, né? Diante da falta de comunicação, né? Da falta de entendimento, da falta de empatia, muitas vezes, né? Dos pais em relação aos filhos. Então eles acham guarida justamente nesse mundo virtual e que acaba sendo um terreno fértil para situações como essa, como esse caso aí, né, do Baleia Azul, né, que acabou vitimando, né, um número considerável de jovens e crianças, né, e que teve o suicídio, né, que colocou, digamos assim, a pauta do suicídio juvenil, né, como sendo um centro, né, do debate, né. Então é importante se atentar a isso. Bom, então era isso. Falar sobre o suicídio, né, que é o título dessa obra de Durkheim, né, publicada no finalzinho do século XIX e que até hoje vem causando preocupação, né, vem causando debate, né, entre as autoridades e especialistas, e é importante para a sociologia estar a todo momento colocando isso em discussão, ok? Bom, no próximo vídeo vamos iniciar uma série, né, um bloco de vídeos falando sobre Max Weber, que é um dos clássicos da sociologia, né? Ele que pertence à escola alemã da sociologia, né? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Quem curtiu, quem gostou, eu espero que compartilhem, né? Dê o seu like, né? E por favor, deixe comentários, né? É importante que vocês comentem, né? Deixe as suas sugestões também, ou críticas também, importante, válido, super válido também. As críticas eu vou estar lendo, né? A todas, né? E é isso. Tamo junto. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço.